livro de Êxodo, capítulo 3, e verso 2 diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma sarça de chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e ele que a sarça ardia em fogo e não se consumia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Moisés, que era príncipe do Egito. Moisés nasceu no Egito, mas por algumas coisas que Deus tinha um plano na vida de Moisés, muitas coisas aconteceram, pois Moisés nasceu lá no Egito. E Moisés nascendo no Egito, porque Faraó tinha dado uma ordem para matar todos os homens que nascessem, deixasse as meninas. Era muito grande o exército do povo de Deus lá no Egito. E matando todas as crianças, a mãe de Moisés o escondeu por 3 meses, Joquebede. E não podendo mais suportar e aguentar de esconder Moisés, ela agora prepara um cesto de junco, coloca Moisés e coloca no rio. Ela sabia que ali Deus tinha um plano na vida de Moisés. E Miriam vai, sua irmã, vai acompanhando Moisés. E Moisés chega a um tafre de Faraó e ela pede uma ama de leite. E diz a ela que tem uma mulher de leite. Então mandou que levasse Moisés para a casa de uma pessoa que era a própria mãe de Moisés. E alimentou ele e amamentou por vários anos, e depois de ter desamamentado, entregou a filha de Faraó. Uma mãe que teve o seu filho, uma mãe que não pôde dar nome ao seu filho, uma mãe que teve o filho, mas Deus tinha um propósito na vida de Moisés, através de Joquebede. Agora Moisés é criado no Egito 40 anos, e Moisés mata um egípcio, e agora tem que correr do Egito. E o irmão de Moisés, meu irmão, leva Moisés para o deserto. Moisés era mais velho, Moisés era o sucessor de Faraó. Então Deus tem um propósito na vida de cada um, na minha vida e na sua vida. E agora Moisés foge para o deserto. E Moisés lá fica à beira de um poço. Tinha água, mas Moisés não tinha o cântaro. Tinha onde beber água, mas Moisés não tinha corda. E vindo as filhas de Jetro, que apacentava as ovelhas do seu pai, vieram alguns pastores maus e quiseram fazer coisas ruins com elas e roubar as ovelhas. Moisés defendeu de água de beber a elas e as ovelhas. E depois Jetro pede para que traga Moisés. E Moisés agora vive no Egito 40 anos. Um príncipe. Agora não é mais príncipe. Era herdeiro do rei de Faraó. E agora perde a sua herança. E fica 40 anos no deserto, apacentando uma ovelha que não era dele. Ele estava apacentando e cuidando de umas coisas que não era dele. Moisés casa com Zípora, tem filhos. E depois de 40 anos de Moisés ter saído do Egito, Moisés passa 40 anos no deserto. Deus tratando com Moisés no deserto. Deus trata com qualquer pessoa no deserto. Comigo, com você. Se Ele tem um propósito na tua vida, os propósitos de Deus é diferente dos homens. E Moisés agora, no capítulo 3 de Êxodo, Moisés apacentando as ovelhas, vê uma sarça que ardia em fogo, como essa aqui que está aqui em cima, e não se consumia. E Moisés já tinha visto
várias sarças se queimar no deserto e se acabar. Mas essa sarça era diferente, era o próprio Deus. E Moisés disse: me virarei para lá. Sobe Moisés no monte de Deus. E quando chega perto, Deus brada do meio da sarça de fogo. Porque o nosso Deus é um Deus do fogo consumidor. Aleluia. Ele é fogo. Ele mandou fogo lá para Elias, quando estava no Monte Carmelo, para honrar Elias e dizer que ele era o único Deus. E agora a sarça fala com Moisés e diz: Moisés, Moisés, Moisés. E Moisés, reconhecendo que o Senhor é grande, se ajoelhou e disse: eis-me aqui, Senhor. E Deus agora tem uma narrativa com Moisés para tirar o povo seu do Egito, pois há 430 anos o povo clamava pelo libertador. Esse libertador sendo agora Moisés. E Moisés diz algumas coisas que era pesado de língua, que não sabia falar. E Deus disse que eu não sou quem fez a boca ou a língua, Moisés. Mesmo assim, Moisés questionando, Deus manda Arão sair do Egito e envia um encontro de Moisés. Moisés considerado Deus, não Deus para ser adorado, e Arão profeta, através da boca de Moisés. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, e Arão falava para o povo do Egito, para Faraó. O homem que nasceu num berço de ouro, agora vai libertar o povo do Egito. Pois mais de 430 anos estava sofrendo e precisava ser liberto. Deus envia o libertador Moisés. Vem pragas, vem tantas coisas acontecendo, morre o filho de Faraó, para ser liberto o povo que estava lá no Egito, estava no cativeiro. Mas mesmo assim, o povo agora sendo liberto, depois de tantas provas, de tantas coisas que aconteceu naquele lugar. Moisés agora tira o povo do Egito com Arão. Talvez mais de 3.000 pessoas, milhões de pessoas. E agora tem a segunda fase de Moisés, a terceira fase. Primeira fase é Moisés no Egito, 40 anos. Segunda fase é Moisés no deserto, para ser moldado o vaso perfeito e agradável a Deus. E agora Moisés volta para o deserto. E Moisés agora fica 40 anos no deserto com aquele povo. O povo que clamou. O povo que buscou e dizendo que queria sair do Egito. Mas Deus tira o povo. E o povo agora está no deserto. Está longe do fardo de Faraó. Deus mandando cordonize. Deus mandando maná do céu. E o povo ainda estava desobedecendo. O povo estava querendo adorar deuses que não existem. Deuses que não tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem mão, mas não apalpa. E tem pés, mas não anda. E agora no deserto, Moisés mais 40 anos. Já com 80. Já com 120 anos. Moisés não entra na terra prometida. Nem Moisés e nem Arão. Por que não entrou? Porque não creu em Deus. Mas Moisés creu na palavra, sim. Mas ele obedeceu quando Deus manda Moisés falar com a rocha para santificar a Deus diante do povo, falando com a rocha. Arão e Moisés. E agora Moisés fere a rocha 2 vezes e sai água da rocha. Um homem libertador que Deus escolheu, que Deus preparou, mas não entrou na terra prometida, porque desobedeceu a ordem de Deus e não creu na palavra que Deus tinha mandado ele falar diante da rocha. E você? Você está crendo na palavra de Deus? O que você está fazendo? O que você está praticando? Comenta, compartilha, se inscreve no canal, que outras mensagens vai vir para a glória de Deus. Então, faz isso, comenta, compartilha e dá um like.